Deus abençoe. Muito bem, igreja. Cumprimento os eleitos de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Os irmãos estão alegres? Amém. Opa, se Deus é por nós. E quem tem Jesus? E quem não tem? Graças a Deus. Louvo a Deus por eu estar aqui nessa noite. Para mim é um prazer imenso de voltar a esta casa. Casa essa que nós sentimos sempre a presença de Deus aqui. Essas mulheres abençoadas, cantando, jovens, crianças, nos promoveu uma irradiação espiritual que meu coração estava ali fervendo de alegria. Louvo a Deus pelo o pastor dessa igreja, pastor Reginaldo, essa figura simpática, esse homem de Deus, o pastor Jonas, meu Deus, o nosso irmão aí, o responsável, esqueci seu nome, o nosso irmão obreiro aí, que Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. O culto hoje é titulado a respeito de missões. E eu creio que nós já ouvimos muita coisa de falar de missões e vai ter mais coisa ainda. Glória a Deus. Você vai falar comigo essa palavra. Glória a Deus. Diga comigo, tem rede, e tem peixe, mas falta pescador. Entendeu o mistério? Glória a Deus. Aleluia. Jonas capítulo 1, 5. Diz bem assim: e se deitou e dormia, porque um profundo sono. Tome seus assentos, dando glória a Deus e aleluia. Queridos irmãos, aleluia, o nosso culto de hoje é o culto titulado a respeito de missões. Quando Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos, ali em São Mateus capítulo 28, 19, me ouça só isso aqui, ele deu uma responsabilidade aos discípulos, aos seus seguidores. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê em mim e for batizado, será salvo. Mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Ele escreveu lá em Marcos 16 e 15. Mas também em Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus também apareceu ali a 12 pessoas, depois da sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos e ele falou: é-me dado a mim todo o poder nos céus e da terra, e de anunciais as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Pastor, o que é que você quer dizer com isso aí? Ele deu uma missão, ele deu uma tarefa, ele nos outorgou, que quando Jesus chamou nós na graça, aleluia, ele também deu uma missão de nós ir à seara, ir ao campo, ganhar almas para o reino do Senhor. Tem um ditado que fala que ovelha gera ovelha. E nós não podemos ficar de braço cruzado, não. Não podemos ser egoístas. Se a graça veio a nós, não por ser merecedor, através de você, alguém pode alcançar essa graça, você semear o evangelho, você pregar a palavra. Tem 3 formas que você pode pregar aqui a palavra. Se você não pode ir, aleluia, o país aí fora, as nações, se você não pode ir por alguma dificuldade, mas você tem outro meio de você contribuir financeiramente, como foi pregado aqui hoje. Muitas almas estão neste momento carentes de uma doação de alguém. E eu louvo a Deus pela igreja, pelos líderes, pelos pastores, que têm essa visão de águia, que tem um dia intitulado de missões, que todo o dinheiro que se arrecada aqui é vocacionado para aquelas almas que estão lá fora perecendo. Aleluia. O dinheiro sai daqui. Presidente, governador, nem deputado, não dá dinheiro, sai daqui, sai da igreja. Esse pessoal vive porque a igreja ela é designada a pregar o evangelho e socorrer aquelas almas que estão lá fora carentes.
Se você fechar a mão, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Aí você vai lá, está comendo, bebendo, comendo seu caviar, seu contrafilé, seu filé mignon, e o coitado lá passando fome e necessidade. Aí eu pergunto, que cristianismo é isso aí? Me diz para mim, que cristianismo é isso aí? Você está com uma mesa esplêndida, do bom e do melhor, e você se deparar na televisão à noite e ver alguém passando necessidade. Como é que você sente? Você consegue dormir à noite? Você não consegue. Se prega no ônibus, se prega no avião, se prega dentro da embarcação, se prega em aeroporto, em qualquer canto. A Bíblia diz: pregai no tempo e fora de tempo. Eu não preciso estar numa praça, numa igreja para pregar o evangelho. Eu já preguei no aeroporto. Eu já preguei dentro do avião. Não estou aqui para me bajular, nem para me exaltar. Mas o evangelho tem que ser pregado. Já fui barrado. E alguém chegou: se o senhor permanecer e desobedecer lá o regulamento, eu vou chamar a polícia. Eu falei: meu Deus do céu. Mas eu ainda preguei. Eu fiz um culto no aeroporto de Guararapes, lá em Recife. O meu visto, ele venceu. Eu fui lá em Guararapes. E o baiano aqui não tem medo de cara feia. Não tem medo de cara feia. Não. Quem tiver cara feia comigo, pensa que vai me acovardar. Não vai, não. Não. Eu nasci comendo jabá, feijão e carne de sol e mais alguma coisa aí. Não tenho medo dessas coisas. Eu estava pregando lá, quando eu comecei a falar de Jesus, eu e a minha esposa. Chega um, chega outro, chega outro. Quando eu olhei assim, tinha uns 10. Digo: dá para fazer o culto. Dá para fazer o culto. Ei, coisa gostosa. Aí o segurança olhou assim, olhou. É crente. Tu vai mexer com esse pessoal, tu é doido. Eu vou mexer com esse povo, nada. Esse povo aí. Eu vim contar um caso, mexer com esse povo aí, nós se deu, foi mal. Pregamos o evangelho, fizemos um apelo, nenhuma alma aceitou para Jesus. Não tem problema, mas você tem que pregar o evangelho. Se a alma se rende aos pés de Jesus ou não, mas você tem que pregar o evangelho. Então, esse culto de hoje é um culto de missões. Se você não pode ir, se você não pode contribuir, pastor, qual é a terceira razão? Você ora, rapaz. Ora a Deus. Deus vai mover as ações. Deus vai mover os empresários, aí os cantores, as mulheres ricas. Deus vai tirar o sono dela aí, dizer assim: eu tenho 10 propriedades. Aquela palavra que eu vi ontem, eu vou vender uma propriedade e vou fazer doação para o pessoal lá da África, da Angola, da Nigéria, do Paquistão, do Afeganistão, e aí por diante. Deus faz isso. Deus provoca a situação que mulher perde sono, pastor perde sono, empresário perde sono, jogador perde sono. Deus trabalha como Ele quer, da maneira que Ele quer. A obra é dele. A obra é dele, pronto. Agora aqui eu vou voltar aqui para esse dormioco aqui, tá? Eu dei só uma pincelada aqui aqui. Agora, nesse cara aqui. Esse camarada, eu chamo ele dormioco e egoísta, sem responsabilidade nenhuma. Ainda bem que no capítulo 1, ele passou uma luta tremenda. Passou pelo parafuso, passou pelo beco estreito. Ainda bem que lá no capítulo 2, ele se humilha. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Jonas. Quem conhece, quem já viu falar de Jonas aqui? Todo mundo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Aleluia. Amém, igreja? Jonas foi um profeta do reino do norte durante o reinado de Jeroboão. E Deus viu qualidade em Jonas de ministrar o evangelho para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive é uma cidade depravada, pecaminosa. Você não acharia nada de bom ali naquela cidade. O pessoal estava contaminado. Do mal que você pensar na sua cabeça, era muito mais. E Deus designou a Jonas para ir lá em Nínive pregar o evangelho que Deus tinha de salvar aquela nação. Jonas se revoltou, Jonas contraiu
o mandado de Deus, porque tem crente que não tem amor, não. Tem crente que ele não está aí nem com as almas que estão lá fora perecendo. Jesus veio para salvar, para curar e para libertar. Jesus veio para os doentes. Quem disse que Jesus veio para o são? Jesus veio para quem está lá caído, na sarjeta, está lá na bebida, na droga, no crime, na prostituição. Jesus veio para essas pessoas. Jesus não veio para o são. Aí você me pergunta, pastor, onde é que o senhor estava? Isso é uma história muito longe. Só no ano que vem, se o pastor me der uma oportunidade, a gente prega aqui, querendo Deus. A Ele pertence o dia e a hora. Glória seja dada no nome de Jesus. O que acontece? Ele recusou, aleluia, o chamado. Ele pega uma embarcação, aleluia, para Tarse. Se o mandado dele era para Nínive, o cara foi para Tarse. Ele vai para Tarse já com a bagagem da desobediência. E o desobediente não prospera. Você pode orar, fazer campanha, você nunca vai prosperar. Até que você chegue lá e dobre o seu joelho e peça perdão a Deus. Aí as coisas já mudam. Mas não adianta insistir, meu Deus, por que isso? Mas, não, rapaz, você está em pecado, você está em desobediência, a sua oração não vai ser atendida. Por favor, se conserta, chega lá na olaria de Deus, coloca a tua casa em ordem, porque dessa maneira o céu não vai se abrir, as comportas do céu vão estar fechadas, não vai te ouvir, não ouve mesmo. Jonas levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, sua passagem. Ei, passagemzinha, hein? Desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarse, diante da face do Senhor. Jonas entra no navio, não se comunicou para ninguém aonde ele vai. O fugitivo é assim, ó. Aqui ninguém vai me ver. Lá ele faz a barraca dele. Jesus fala, mas você é bobo, rapaz. Aonde fugirei do meu espírito? Está lá em Salmo 139, versículo 7. Quem vai ler para mim aí? Rapidinho. Salmo 139, versículo 7. Aleluia. Ele lá faz o seu barraco lá no porão. O que é um porão? O porão é o último cômodo que tem lá perto da carcaça do navio, lá dentro. Vê, meu irmão. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Mais outro. Aleluia. Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no Senhor a minha cama, eis que tu ali está também. Não adianta, rapaz. Não adianta. Viu? Nós não vai ficar impune de maneira alguma. Não. Só melhora se a gente consertar o altar. O altar quebrado, Deus não trabalha. Vamos para frente. Glória a Deus. E ele crendo que ele ia até Tarse. Sabe quantos km dava? De Tarse até Nínive, aproximadamente 4.000 quilômetros. De navio ia gastar o quê? Sei lá, ia gastar aí 20 dias. Eu não entendo muito de embarcação, mas 20 dias, 30 dias. Só que quando ele entra lá dentro, Deus promove. Aleluia! Ele fala para a natureza: vento, mar, entra em ação. Deus entra em ação. Aleluia. Aí Deus chega e interrompe a viagem de Jonas para Tarse. Aí você pergunta: Deus, sou teu servo, 40 anos na igreja, 30, 25 anos, a minha oração não está subindo. O que está acontecendo? Tem que rever o altar.
1 Coríntios 11, 27 e 28. Examina o homem, a si mesmo. Diga para seu irmão, você já olhou no seu retrovisor da vida? Fala bem sim. Fala. Você já olhou no seu retrovisor? Já viu como é que está? A Bíblia diz, não sou eu, pedes e não recebe por quê? Por quê? Porque pede mal. O céu não se abre para quem está fora dos planos de Deus. Não vai abrir. O reino do céu não é comida, nem bebida, mas é paz, é justiça, é amor, é graça, é misericórdia. O reino do céu. Aleluia. Ele entra, o marinheiro, o que está acontecendo? O navio. Ele deve se consultar um com o outro. O que está acontecendo? Nós passamos aqui sempre e nós nunca pegou um mar tão revolto. Isso aqui para nós é caminho de roça. O que está acontecendo? E começou a jogar. A Bíblia fala fazenda. Fazenda quer dizer o que? Traduzido, mercadoria, açúcar, sabão, bacalhau. O que mais? Café. O que mais? Bolacha. Estava cheio. Começou a jogar no mar para aliviar o preso, para ver se dava continuidade. Não dava não, porque tinha um desobediente lá dentro. Posso falar aqui uma coisa? Fuja de certos Jonas que tem nossa vida aí. Não convide Jonas para comer na sua casa, não. Não convide Jonas para viajar com você, não, senão você pode se assemelhar a ele. Passa uma pandemia, um vírus. Cuidado. Cuidado para você contaminar. Cuidado para você não se contaminar. Vê para quem você vai levar na sua casa, na sua viagem, no seu passeio. Não é qualquer um, não. Separa se ele tem descendência de Jonas. Se for, não convide, não. Que você pode se contaminar. Vamos para frente. Mas o Senhor mandou um grande vento, fez uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam um a seu Deus, lançava no mar as fazendas que estava. Eu vou pular aqui alguns versículos para nós adiantar. Aí o homem chegou lá e foi averiguar a situação daquele navio. Desce o primeiro, desce o segundo, o terceiro, o quarto. Quando chegou lá, falou: rapaz, o que está acontecendo aí? O cara estava num ronco. O cara estava dormindo, que ele gritou 3, 4 vezes para o cara acordar. Jonas. Agora, ele não pensava que a cidade de Nínive estava lá sofrendo, que Deus tinha dado uma ordem para ele pregar o evangelho, que através de Jonas, que essa nação ia ser salva. E Deus falou assim: não se preocupe de ler a Bíblia, não vai orar, não vai fazer campanha, nem jejum, porque a mensagem é minha, a mensagem não é tua, não. É, rapaz. E o camarada lá, o dormioco lá daquele sono. Aí ele acorda, vai lá para cima, e aqui diz aqui: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tem dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim que se lembre de nós, para que não pereçamos. Louvado seja Deus. E dizia a cada um aos seus companheiros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio. Tudo bem, pegou aquelas pedrinhas lá, né? Eu deduzo, não está escrito na Bíblia. E pá, e numa cestinha ali, com quem caiu a sorte? Um dormioco. Não poderia
cair na vida de ninguém. Aí os marinheiros ficaram tremendo, mas aí foi lá, declarou que quem era ele, eu sou hebreu, temo a Deus e tal. Começou a fazer aquela declaração, um falou assim, peraí, o homem é um profeta. O homem é um vaso. Não podemos, de qualquer maneira, jogar esse homem lá no mar. Profeta Jonas. Eu tenho muito visto falar desse homem. Não podemos jogar esse homem assim, de qualquer maneira, no mar. Eu não quero ser culpado pelo sangue desse homem. Jonas falou assim, está vendo tudo isso aí? Está acontecendo? O navio parou, irmão. Parou. Tentava remar. O barco fazia só assim. Olha, já morei na praia, tá? Já morei perto do mar. Entendeu? Não sei como é que eu vim pra cá, o barco não sai do lugar. Que tinha lá um dormioco e um desobediente lá dentro, provocando uma situação terrível na vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas não eram crente não, tá? Não era crente não. Eu creio que depois desse movimento aí, passou a ser crente. Passou a ser crente. Mas ele não era crente não. Aí o que, para finalizar, aleluia, falou assim, para resolver isso aí por tudo, a solução é pegar eu e jogar no mar. E os marinheiros pensou que jogava no mar, louvado seja Deus, que o Jonas ia morrer. Não, Deus não queria que Jonas morresse, não. E quem disse, rapaz? De maneira alguma. Aquele que não vai pelo amor, vai pela... Isso falou fraco. Vocês jantaram hoje? Aquele que não vai pelo amor, vai pela... Vai pela dor. E isso, rapaz, vamos abrir o peito aí. Nós somos crentes pentecostais, vamos falar com muito vigor aí. Problema resolvido, joga eu dentro desse mar aí e deixa eu na mão de Deus, e que Deus vai fazer o que Ele aprove na minha vida. Para conservar Jonas em vida e para dizer para Jonas que ele era o profeta designado para ir à cidade de Nínive. Agora aqui eu vou para o capítulo 2, um pouquinho só de paciência, tá? Já estou chegando lá. Aí pega Jonas, coloca ele lá no vale da sombra da morte, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Lá ele fica mansinho, lá ele se humilha. Ali dentro daquele vento, daquele grande peixe. Ali ele se retrata. Ali ele ora. Ali ele faz campanha dentro do ventre do peixe. Você sentiu o peso da irresponsabilidade? Vai desobedecer a Deus. Vai desobedecer a Deus. Vou pular alguns versículos por causa do tempo. E aqui ele fala no versículo 4 do versículo 2. E disse eu, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aleluia. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. O que é que eu aprendo aqui? Tem crente que para sentir a presença de Deus tem que pagar preço. Tem que passar pela prova. Tem que se deixar ele assim, bem folgadinho aí, ele vai, se decorda para certos crentes, ele vai fazer o que ele bem quer. Então Deus falou assim, não. Quando ele se retratou com Deus, quando ele lembrou de Deus. Quando você lembra de Deus, não importa a situação que você está atravessando, não importa. Os céus, os ouvidos de Deus estão aptos para te ouvir, independente do que você fez. Ele é amor, Ele é graça e Ele é misericórdia. Agora, só não pode viver da maneira que você está. Você tem que retratar com Deus. Aleluia. Para finalizar. E eu oferecei o sacrifício com a voz do agradecimento, o que eu voltei e pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aí vem a vitória. Falou
pôs o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Agora, eu quero só te falar que a primeira viagem eu te mandei para você ir lá para Nínive. Você desobedeceu, eu te dei uma chance, tá? Eu ouvi a sua oração, no capítulo 2, versículo 7. Eu tive dó de você, eu tive misericórdia de você. Mas está em pé aquilo que nós conversamos? Tá. Ah, meu Deus, agora eu vou para Nínive. Ele foi para Nínive, não com o intuito daquela cidade ser salva, mas foi porque Deus o mandou. Porque no intuito do coração de Jonas, ele não queria jamais que aquela cidade fosse salva. Sabe o que falta isso? Amor no coração. Faltou amor no coração de Jonas. Não importa o estado deprovável que está aí com as pessoas lá fora. O ID de Jesus nós temos que obedecer. Então, querido Deus, fica com essa palavra, meus irmãos. Fica com essa palavra. Aleluia. Que Deus venha falar profundamente em cada coração. Mas não rejeite, não ignore o ID de Jesus não, tá? Se Deus falar, não esqueça que você é vaso, você é instrumento, você é um homem, é uma mulher de Deus. Ele usa quem Ele quer e como Ele quer e da maneira que Ele quer. Nós somos um vaso. Eu estou aqui, Ele manda eu para aqui. Fico 2 anos aqui, não está bom? Opa, porque você vai lá para o Monte das Oliveiras. Aqui, Monte das Oliveiras. Tá. Fiquei 2 anos aqui. Ah, daqui eu não vou sair, não. E o que tu é? É vaso, rapaz. Eu ponho você onde eu quero. Deus te abençoe grandemente. Meu último livro aqui, querendo Deus, aprova o Senhor, e hoje a 8 estou voltando para a minha terrinha, São Paulo. A minha reteca está, nossa, fazendo campanha para mim voltar. Está lá, volta. Seu lugar está aqui sozinho, já até voltei, saí do meu lugar, estou dormindo no seu lugar. Diga, vai esquentando aí, quando eu chegar aí já viu, né? Tá? Você sabe, né? Tanto a esposa como o esposo, quando alguém se ausenta, sente falta. É o companheirismo, é o amor. A pessoa se acordar cedo, está aquele café na mesa, meu amor, meu querido, né? A mulher vem e te abraça com aquele amor, com aquele carinho, te dá um braço, e gostoso. Você pode estar até triste do que aconteceu, mas uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma declaração dessa, meu amor, meu querido, te amo e tal. Isso aí promove o valor de sem nem compara. Deus, fique no prejuízo muito grande, mas toda mulher é sábia, ela edifica a sua casa e com um abraço e um beijo as coisas mudam muito mais. Beijo, Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, querido Deus. Queridos irmãos, eu esqueci de apresentar minha filha Kátia, a mãe já foi apresentada. Fica de pé aí, Kátia. Aí, ó. Essa aí é minha filha, primeira da fila. Primeirona aí, ó. Ei, rapaz. Abençoe. Olha, que não fique só por essa vez. Marco, meu filho, obrigado, um beijo. Rapaz, eu tenho que trazer um queijo para você que eu vim para cá, viu? Trazer um queijo, rapaz. Um queijo, uma rapadura. Porque ele está sendo o meu motorista de me levar para a minha casa da minha filha aí. Quando eu vou pagar, o seu dinheiro aqui não manda. Mas também não tem dinheiro. Carona, porra. Flávio, no Gidésio, a minha vitória é quando eu faço bem a alguém na terra, especialmente lá o irmão. Então você que ouviu aí a palavra de Deus, que falou profundamente no seu coração, essa palavra fez um rebuliço dentro de você. Olha, eu fui só um canal. Eu falei o que está escrito ali. Tem crente que prega, você vai conferir da Bíblia, não confere nada. Eu preguei a Bíblia. Agora, examine você. Se você quer entrar no céu, dá-se um jeito aí. Nessa noite, nós vamos estar orando. Tem alguém que nessa noite você chegou aqui preocupado, triste, abatido, porque nós somos crentes, nós não fica doente, nós não se abate? Claro que se abate. Ficamos tristes. Há momento, tem um dia bom e tem um dia mau. O dia mau vem para todo mundo.
Deus não isenta nem pastor, nem crente, nem evangelista, ninguém. Viu? Como ele passou pelo processo da cruz, nós também passamos. Só tem uma coisa: quando vem a luta, quando vem a dificuldade, nós sabemos o endereço. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele é o homem que está à nossa disposição 24 horas. Você não precisa, aleluia, nem alguém, aleluia, para que vai interceder você ao céu. É você que tem direito de falar com Deus. Tem alguém nessa noite que está desempregado, está passando um problema jurídico, problema financeiro? Acontece aí. Pastor, lá em casa está assim. Tá bom, vamos orar. Pastor, estou desempregado. Pastor, estou passando um medo aí. Esse negócio do Trump aí colocou um negócio aí de deportar o pessoal. Dá tristeza? Claro que dá. Não tem nenhum santarrão aqui não, tá? Tá. Traz angústia, traz problema, traz pensamento contrário. Tem alguém nessa noite? Se quiser, vem aqui até a frente. Nós vamos orar. Vamos fazer um clamor. Parece que o silêncio fala mais alto. Está tudo em paz. Que bom, né? Aleluia. Vamos estar aí orando em nome de Jesus, tá? Tem alguém nessa noite que entrou aqui pela primeira vez, que nunca conheceu Jesus e hoje ouviu Deus falar? Quantos entraram aqui nessa noite que ainda não é crente? Dê um sinal aqui com a sua mão. Todos são crentes? Que ótimo. Glória a Deus. Então preguei para os crentes. Aleluia. Vamos estar aí orando. Querido e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que criou os céus e a terra e o mar e tudo quanto há nele, está aqui a tua serva, a tua filha. O Senhor sabe as causas, os problemas, a dificuldade que estão ocorrendo na vida dela, Pai. O Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que o Senhor conhece as causas. E eu oro a Ti neste momento, meu querido Deus. Abre as comportas do céu neste momento, Jesus. Entra com providência na vida da tua serva. O Senhor é autor da vida, o Senhor é autor da saúde, da salvação. O Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso médico por excelência, Pai. E eu suplico a Ti, Jesus, independente da causa que estiver ocorrendo na vida da tua serva e na vida da família dela, Senhor, entra com providência, resolva essa causa, para que o Teu nome seja glorificado, que ela possa sair daqui nessa noite, adorando e glorificando. Quando ela chegar na sua casa, Pai, o Senhor pode ter já feito um grande milagre na vida dela. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pai, abençoa Teus filhos. Todos quanto estiver aqui presente nessa noite, Pai. Assim como o Senhor nos trouxe até aqui, que o Senhor nos leve de volta para a nossa casa. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus.